Passados esses avisos, meus irmãos, Naum, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 10, será a meditação da palavra do Senhor nessa noite, e diz assim as Escrituras: O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores, os que saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlate, os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. Até aqui a palavra do Senhor. Curva a cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos, nesse momento, como já foi orado pelos teus servos, colocar a tua palavra e a ministração dela diante do Senhor. Nós acabamos de ler o texto, ele será explicado e aplicado. E nós sempre oramos por isso, porque sem a capacitação do teu Santo Espírito, sem a iluminação do teu Santo Espírito, nós não podemos compreender qual é a vontade e direção do Senhor para as nossas vidas. Porque como a tua palavra diz, as coisas espirituais só são discernidas pelo teu Espírito. Por isso, Senhor, nos auxilie e nos ajude na compreensão correta da tua palavra. E que saiamos daqui, ó Deus, diferente da maneira como entramos, edificados, confrontados e consolados pela tua palavra. Porque hoje nós veremos, ó Deus, que o Senhor traz consolo se somos do Senhor, mas também o Senhor nos traz alerta de juízo se ainda não reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração diante daquilo que será pregado. Tem misericórdia de mim na condução e na exposição, que não sejam os meus pensamentos e vontades, mas seja a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto o livro de Naum, e a grande ideia que nós temos é justamente essa, que Naum fala que o Senhor, ele é justo e soberano. Ele é consolo para o seu povo, mas ele é terror para os ímpios. E nós vimos como isso começa na semana passada, com o capítulo de número 1, mostrando o caráter santo, majestoso, esplendoroso do nosso Deus, esse Deus que é justo, que é majestoso, que é sem igual e incomparável. E nessa noite nós vamos avançar para o capítulo de número 2. E para a gente começar, eu quero que você imagine uma situação. Não sei quantos de vocês aqui já tiveram num tribunal de justiça. Já participaram de algum julgamento. Alguém de vocês já estiveram diante de um tribunal de justiça? Estava muito lotado? Vazio? Imagine que você está nessa situação, diante de um tribunal de justiça, e esse tribunal está lotado, está abarrotado de gente. De um lado se encontra o réu, alguém que é acusado de crimes terríveis, crimes hediondos como homicídio, corrupção, roubo, violência, o emprego de grave ameaça a pessoas inocentes, e ele está sentado ali no banco dos réus para ser julgado. A cidade inteira que se reúne para assistir o veredito, a sentença que será dada, sabe o que o criminoso fez. Mas de um outro lado estão as vítimas. As pessoas inocentes que clamam, suplicam por justiça.
aquelas pessoas que sofreram a maldade desse criminoso contra elas. E aí, como é de costume, o juiz entra para julgar, todos em sinal de respeito se levantam, e enquanto todos estão se levantando, surge uma pergunta: será que esse juiz é justo? Será que ele vai deixar o réu impune? Será que esse homem fará justiça em favor dos inocentes e aqueles que sofreram a dura maldade desse criminoso? Quando nós lembramos de situações como essa, em casos que são levados a tribunais, principalmente tribunal do júri, que é quando há o crime culposo, ou doloso, melhor dizendo, contra a vida, nós nos lembramos da nossa história recente enquanto nação e até mesmo enquanto cidadãos. O que paira no nosso coração é uma tensão. Às vezes o medo. Às vezes nós desejamos ver a justiça ser aplicada, ser cumprida, quando a maldade é perpetrada. E aí nós nos lembramos de Nínive. Lembramos dessa grande cidade que tinha a sua capital, que era do Império Assírio. E ela está diante do banco dos réus. Mas ela não está em qualquer tribunal. Ela está diante do tribunal de Deus. E não há como escapar. Tanto Nínive quanto o Império Assírio estão sentados e Deus as julgará. Diante de tudo que nós vimos na semana passada, a maldade que eles fizeram, o caráter santo de Deus, não há como esse povo sair impune. Nínive e o Império Assírio, por décadas, por anos, semearam a maldade, plantaram a violência, exerceram a destruição sem qualquer pudor. Nós vimos na semana passada, esse povo era sanguinário, decapitava os seus inimigos e pendurava na frente da cidade como sinal de terror, como sinal do seu poder. Mas agora, o justo juiz, o eterno juiz se levanta, e a sentença é clara: Nínive será destruída, Nínive acabará. E a destruição dos inimigos de Deus é inevitável, é inescapável. E essa sentença que começa lá no capítulo de número 1, versículo de número 1, contra Nínive, contra a cidade maldosa, é consolo para o povo de Deus. É libertação para o seu povo. Por isso, nós vamos ver justamente essas duas faces do juízo de Deus, mas também do consolo do Senhor para o seu povo, na nossa primeira parte. Volta comigo, por gentileza, no versículo de número 1 e 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque os saqueadores, os que saquearam e destruíram os seus ramos. Nós estamos de um texto que ele se inicia de uma maneira muito séria. Perceba que não são pessoas, não são seres humanos que se levantam contra Nínive, mas o próprio Deus é o seu adversário. Ele é o destruidor que avança contra a cidade. É aquele que dissipa as nações. É aquele que faz com que os exércitos sejam reduzidos ao pó e os seus instrumentos de guerra sejam acabados de uma vez por todas. Esse destruidor dispersa todos aqueles que se levantam contra ele. Acreditam-se que tem o braço poderoso para lutar contra o Senhor, mas diante de Deus, eles já estão destruídos, eles já estão derrotados. O que parecia ser impossível, agora se torna uma realidade na vida de Nínive. Nínive vai ser levada ao pó. Nínive vai ser destruída completamente, porque quem vem ao seu encontro para destruí-la é o próprio Deus. É o eterno Senhor, e não é possível pará-lo. O grande império assírio, o poderoso da época, vai se ver sobre os escombros da derrota, sobre a destruição plena da cidade. Sabe o que isso nos faz pensar?
Nos faz pensar, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos faz pensar na China. Nos faz pensar na Coreia do Norte. Recentemente nós vimos essas nações desfilando com o seu poder militar. Quem de nós imagina os Estados Unidos, a China, a Coreia do Norte ser reduzida ao pó? Os maiores poderes bélicos do nosso mundo, a maior capacidade militar que nós temos na face da terra. Nós estamos falando de algo parecido com isso naquele tempo de Nínive. Mas em breve, em pouco tempo, Nínive não vai mais existir, porque o Senhor acabará com ela. O destruidor chegará rapidamente. Olha que interessante, perceba os imperativos, que são as ordens que nós encontramos no texto. Ele vai falar: guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar e reúna. Não é qualquer força, não é uma ou duas forças. Reúna todas as suas forças. Reúna tudo o que você tem. Se apresse, porque a guerra é iminente. Se apresse, porque o inimigo, ele já está surgindo ali no horizonte. Ele já está sendo avistado pelas sentinelas. Apressem-se e defendam a cidade. Que ironia que o Senhor utiliza aqui para Nínive. Que sarcasmo. Porque, olha o versículo de número 7. Volta os olhos na sua Bíblia, por favor. Está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. Será inútil vigiar. Será inútil guardar. Será inútil preparar as tropas e reuni-las para defender a cidade. Porque a sentença já foi decretada e a batalha já foi decidida. Nínive será reduzida ao pó. Mas qual é o motivo? Qual é a razão da destruição de Nínive? Por que isso acontecerá com essa cidade? Por causa da sua maldade, por causa da sua altivez, do seu orgulho, da sua arrogância contra o Senhor, a sua soberba em pensar que pode lutar contra Deus. Pensam que pode guerrear contra o Senhor e saírem vencedores. Desconhecem o caráter e a lei de Deus. E quando nós olhamos para o caráter de Deus, nós vamos ver que de Deus, Ele não se deixa zombar. O que o homem plantou, certamente colherá. É uma lei universal. O que você planta, você colhe. E Nínive e o Império Assírio, durante muitos anos, oprimiram Judá, levaram outras nações em cativo, praticaram a violência, se regozijavam na maldade, se alegravam com a injustiça, torturaram, decapitaram, empilhavam corpos, não tinham pudor, mas agora chegou o dia do juízo, o dia da batalha chegou, tudo o que plantaram agora vão colher, a maldade semeada vai ser colhida, o que Nínive fez se voltará contra ela mesma, na mesma proporção e na mesma intencionalidade, não tem como escapar do juízo de Deus. Por quê? Qual a razão? O texto segue falando, versículo de número 2, um porquê explicativo. Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Nós somos lembrados, meus irmãos, que naquela época, Israel é o povo da aliança. E lembra, Senhor em caixa alta, todo em maiúsculo, é o Deus da aliança que firmou o seu pacto com o seu povo, de que eles seriam povo de Deus, e Deus seria o Deus dele e os protegeria para sempre. Jacó, ele lutou contra o Senhor, ou melhor, lutou com o Senhor. E depois da luta, Jacó teve seu nome mudado, a gente lê isso em Gênesis. E por que o nome de Jacó é mudado? Para mostrar, para indicar que o Senhor batalha, que o Senhor luta. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos para Davi, nós olhamos para Josué, nós olhamos para o povo de Deus, nós vamos ver o Senhor indo à frente das batalhas. E nós podemos ler no Salmo que o Senhor é o Senhor dos exércitos,
Ele é quem concede vitória e livra o seu povo dos perigos. É Ele quem traz salvação, é Ele quem traz redenção, é Ele quem preserva a vida do seu povo. Mas do mesmo modo, nós vamos ver o Senhor tirando a sua mão sobre o seu povo quando eles estavam em pecado, permitindo que eles fossem derrotados. E aí nós somos lembrados do cativeiro da Babilônia. Nós somos lembrados que esse povo não ouviu a voz do Senhor e permaneceu rebelde contra as advertências de Deus por meio dos profetas e foram levados por meio da disciplina para o cativeiro babilônico. Nós pregamos em Abacuque. Abacuque mostra que esse tempo chegou, que Deus usaria uma nação ímpia, uma nação perversa, para restaurá-los, para trazê-los de volta, para poder fazer com que eles andassem na verdade. E embora isso tenha acontecido, Deus sempre manteve o remanescente fiel. Deus sempre preservou um povo que não se dobrou à maldade, que não se dobrou à idolatria e que não viraram as costas para o Senhor. E nós temos os exemplos de Daniel e seus amigos, que diziam preferir morrer, ser jogado na fornalha quente ou na cova dos leões, do que cometer pecado contra o Senhor. Esse versículo de número 2, ele é um parêntese no meio da explicação e da destruição de Nínive, no meio da batalha iminente. Por quê? Porque ele serve de consolo para o povo do Senhor. Consolo porque Naum vê no futuro imediato, depois da sua profecia, a destruição dos seus opressores, do Império Assírio e de Nínive. Mas também ele encontra a restauração, o trazer de volta e a manutenção do povo de Deus. Ele está seguro porque o povo do Senhor não vai ser aniquilado. O povo de Deus não vai ser destruído. E a mensagem aqui, meus irmãos, ela é clara. Deus não apenas derruba os inimigos, mas Ele também restaura o seu povo. O juízo contra as nações ímpias é o prelúdio, como nós tocamos aqui, para iniciar o nosso culto, preparando o nosso coração para poder adorar o Senhor. Da mesma forma, o juízo de Deus é esse prelúdio, esse anúncio de que o Senhor restaurará a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mesmo que se levante nações ímpias, mesmo que se levante homens perversos, Deus não permitirá que os seus justos sejam aniquilados. O Senhor mantém o seu remanescente fiel até o fim. Nós estamos diante das duas faces do Senhor que são inseparáveis, e é a mesma obra de Deus. O juízo contra os inimigos, mas a restauração para o seu povo. Terror para os ímpios, mas consolo para os justos. E aí nós encontramos o cumprimento dessa forma pleno em Cristo Jesus. Porque tudo isso que nós vimos agora aponta para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso resgatador, aniquila, destrói completamente os nossos maiores inimigos na cruz, suportando a justa ira de Deus no nosso lugar, levando o juízo de Deus sobre si, para que eu e você, que éramos inimigos, ímpios, distantes, perversos, andávamos em pecado, fôssemos reconciliados com o Pai e restaurados. É por isso que nós somos renovados, é por isso que nós somos santificados, é por isso que nós somos justificados, porque Cristo recebeu a ira de Deus sobre si, para que eu e você agora tivéssemos acesso à presença de Deus e não mais fôssemos contados como ímpios, como inimigos do Senhor, igual Nínive. Mas agora nós somos povos de Deus, filhos do Senhor, restaurados plenamente à comunhão com o Senhor. Na cruz, Cristo despojou todo o principado, toda a potestade, triunfando sobre cada um deles. Cristo triunfou sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Cristo completamente destruiu tudo aquilo que nos mantinha em cativeiro. A nossa dívida, a nossa rebelião, o nosso distanciamento contra Deus. Cristo, por meio da cruz,
nos trouxe de volta ao Senhor. Em Cristo, nós somos a verdadeira videira em que nós somos enxertados, para que então cresçamos, para que sejamos direcionados ao Senhor eternamente. Veja, Naum, ele vê algo que é futuro, além do seu tempo. Ele vê algo que vai acontecer com seus inimigos, mas também com o povo do Senhor. Em Cristo, nós também vemos esse dia. O dia do juízo, mas também o dia da restauração. Em Cristo, nós já experimentamos da eternidade e desfrutamos dessa liberdade aqui. Mas esse experimentar ainda não é pleno. Ele será pleno um dia na Nova Jerusalém, quando todas as coisas se fizerem nova, quando todas as coisas forem restauradas plenamente, quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés do Senhor, e onde então não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, não haverá mais inimigos, não haverá mais tristeza. Tudo será feito de novo, pleno e perfeito. Olhar para a cruz de Cristo, então, nos lembra que eu e você estávamos destinados à separação eterna, mas agora, por meio de Cristo, nós somos reconciliados e restaurados ao Senhor, porque Cristo pagou o preço por meio da obra da cruz, no meu e no seu lugar. Cristo não apenas nos liberta, meus irmãos, das opressões das nações ímpias, dos inimigos que se levantam contra nós. Cristo nos liberta das garras de Satanás. Cristo quebra as algemas do pecado. Cristo concede a mim e a você vida eterna e nos dá acesso ao seu reino de amor e luz para todo sempre. Por isso, quando nós olhamos para o versículo de número 2 e vemos a restauração de Jacó, vemos a glória de Jacó e a glória de Israel, nós estamos olhando para a nossa vida enquanto igreja. Nós estamos olhando para o dia em que nós seremos restaurados plenamente e estaremos gozando da eternidade com o Senhor, sem qualquer resquício de pecado, sem qualquer maldade presente, mas plenamente desfrutando daquele que nos trouxe a vida eterna, diante do Cordeiro Santo, todos os dias em que não haverá fim. Mas o texto ele continua, e a nossa segunda parte vai mostrar que esse juízo contra Nínive, depois desse parênteses, é um juízo que vem rápido. É uma destruição que ela é completa. Perceba no texto, olha o que vai dizer do verso 3 ao verso 7. Se você quiser, grifa na sua Bíblia, porque isso indica como vai vir a destruição completa. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação. As lanças agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho, apressam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. E o fim está decretado. A cidade rainha será despida, levada em cativeiro, e as suas servas gemem como pombas e batem no peito. Perceba a imagem que Naum coloca aqui de como vai ser a invasão da cidade. É soldado correndo para todo lado. É carro passando rapidamente. Os portões sendo abertos. Os rios sendo inundados e destruindo a cidade. A queda é rápido. A queda é inevitável. Nada pode impedir o juízo de Deus. São imagens vívidas, meus irmãos, para nós entrarmos de fato naquilo que aconteceria. A começar pelos heróis que usam o vermelho nos seus trajes, nos seus uniformes. Isso indicaria guerra. Isso indicaria que eles venceram a batalha, estão sujos de sangue. E esse exército que vem para destruir Nínive é um exército sanguinário. É um exército que não deixa nada para trás.
são os medos e os babilônios. São eles que vão acabar com a Assíria. São eles que vão acabar com Nínive. Os carros de guerra aqui que parecem como fogo, que brilham como fogo, são símbolo da sua destruição. Eles investem com toda a força contra Nínive, para guerrear, para destruir. É igual o relâmpago que cai rapidamente. Você consegue ver um relâmpago? Você consegue ver só o trajeto, você não vê ele plenamente. A hora que você vê, ele já caiu. É isso que vai acontecer com Nínive. Ela vai ser destruída assim. Imagina a cena, entra no contexto dessa sentença contra Nínive, desse exército sanguinário, que é como relâmpago, poderoso, forte. Imagine o pavor da cidade. Imagine quão grande foi a destruição. Olha o versículo de número 5. Ele vai dizer que os nobres aqui são os militares. São aqueles que eram responsáveis por defender a cidade. Nem mesmo eles podem resistir à destruição. Eles são convocados pelo rei, mas quando saem correndo, não sei se aqui tem essa expressão, lá em Monte Alto a gente usa muito isso, que é sair catando cavaco. É assim aqui também? Você não sabe para onde vai, você tropeça? É justamente isso que está acontecendo. Eles podem apressar-se, eles podem se preparar, mas nada disso vai adiantar. O exército que vem contra eles já derrotou cidades, já devastou nações. E agora eles que fizeram isso serão consumidos rapidamente. Não tem mais tempo para defesa. Não tem mais oportunidade para o preparo pleno. As muralhas vão ser destruídas pelos rios. Versículo de número 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Essa é uma ideia, meus irmãos, de que naquele tempo, assim como tem as represas, que se você abrir as comportas, ela vai estourar e vai trazer devastação, é isso que está acontecendo aqui. As comportas foram abertas e os muros da cidade não conseguiriam suportar tamanho volume de água que eles seriam destruídos até o palácio. Ou então, nós podemos pensar naquele objeto que é utilizado pelos policiais, que quando a pessoa não quer abrir a porta da casa, ele pega aquele negócio pesado e bate na porta da casa para abrir com toda a força. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É por isso que Naum ele coloca essa ilustração, para mostrar que vai ser com rapidez, que vai ser inevitável. O juízo já havia sido decretado. A cidade inteiramente vai ser destruída. Nós já lemos o versículo de número 7, e nos chama a atenção as servas que gemem como pombas e batem no peito. Por quê? Isso é sinal de tristeza, é sinal de dor, diante de tudo aquilo que aconteceria. Por mais que os soldados fossem convocados para a batalha, por mais que eles se apressassem para defender contra a invasão do exército inimigo, o que Deus decretou vai ser cumprido. Nínive não vai escapar do juízo. Não vai sobrar nada. Nínive vai ser reduzida ao pó. O juízo é iminente e inescapável, assim como um tsunami ou como uma enchente que chega sem avisar. É repentino como o relâmpago que cai. E aí, nós precisamos ser lembrados do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor será assim. O dia do Senhor vai ser como o ladrão que vem à noite. O ladrão bate na tua porta, ó, abra aí que eu vou roubar. Abra aí que eu vou saquear o cofre. Abra aí porque eu vou fazer a maldade. Ele não fala isso. O dia do Senhor vem apressadamente. Jesus nos alerta nos evangelhos para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos vigilantes, porque ele vem sem demora. Enquanto servos do Senhor, nós devemos estar preparados, atentos, porque o dia do juízo está próximo. E quando esse dia chegar, será final e repentino. Não haverá mais oportunidade para arrependimento. Não haverá mais oportunidade para se voltar para o Senhor. O que virá para os ímpios é a destruição eterna.
É um dia de terror para aqueles que permanecem rebeldes. É um dia de destruição para os filhos da ira. E esse dia se abrevia cada dia mais, meus irmãos. Está perto. O Senhor se aproxima. A volta de Cristo é iminente. Se você ainda não pensou nela, hoje o Senhor te chama a pensar, a viver vigilante. É como um relâmpago que sai do Oriente e se vai até o Ocidente, de uma extremidade a outra, e a gente não consegue ver. É como o ladrão que chega na nossa casa sem aviso prévio, sem demora. E é por isso que o chamado de Naum para mim e para você é: arrependa-se. Volte-se ao Senhor enquanto é tempo. Confesse o seu pecado. Confie plenamente em Cristo de Deus, porque o juízo é certo. O juízo de Deus é inescapável. O chamado do Senhor para mim e para você é para crermos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque não há outra forma de nós escaparmos da condenação eterna, senão por meio de Cristo, que recebeu a justiça de Deus e nos dá a paz, nos dá a reconciliação, nos dá a oportunidade de estarmos diante da presença de Deus como justos, porque Ele a suportou no nosso lugar. Mas se você já é de Cristo, se você já tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, seja paciente, seja criterioso, seja sóbrio, ande em santidade, guarde o coração contra o pecado, contra o orgulho, contra a arrogância. Viva na volta iminente de Cristo Jesus. Vigie, porque nós não sabemos a hora. Nós não sabemos o dia. E quando chegar, é tarde demais. Não haverá mais oportunidade para arrependimento. Não haverá mais preparo. O preparo é aqui. É agora. É enquanto Cristo não volta. Sabe por quê? Que garantia que você e eu temos que nós vamos chegar em casa vivos hoje? E se o Senhor nos chamar ao encontro com Ele quando nós sairmos dessas portas? Como nós vamos nos apresentar diante dele? Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 9:27 que depois da morte vem o juízo. E aí não tem mais escapatória. É céu ou inferno. É a vida com os justos ou a vida separado eternamente do Senhor. Por isso o chamado de Deus, através de Naum, para mim e para você, é como nós temos vivido diante do Senhor. É um alerta solene. É uma mensagem pesada para que nós reflitamos e pensamos o coração diante do Senhor. E o fim de tudo isso, meus irmãos, é a terceira parte do nosso sermão. O juízo de Deus, ele é irresistível e inescapável. Nós estamos diante do ponto alto, aquilo que nós chamamos de clímax do livro, do texto, que é a destruição de Nínive. Volta, por favor, mais uma vez ao verso 8 até o versículo de número 10. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, dissolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças e o rosto de todos empalidece. A cidade ela é tomada de pânico, medo. A começar pelas servas que nós vimos que batem no peito e gemem como pombas diante do ataque, da tristeza do inimigo que vem. Agora a cidade é esvaziada. A cidade ela é saqueada. O coração desfalece. Os joelhos tremem diante da derrota que é inescapável. Os muros que foram derrubados com as inundações demonstram a ironia do versículo de número 8. Porque essa nação, que é a Nínive, esse império, que é o Império Assírio,
que devastava a cidade com terror, que demonstrava a sua fúria, que era como um tanque que inundava onde passava, agora é alguém que se volta, gritando para os seus inimigos: para, pelo amor de Deus, para! Mas o texto diz que ninguém se volta a eles. Não tem ajuda alguma. Não tem recurso algum, apesar de terem saqueado os seus inimigos, as nações que conquistaram, ter enriquecido diante da injustiça. Não há como se ver livre do juízo de Deus. Não há como escapar daquilo que o Senhor já decretou. Tudo o que eles conquistaram, o seu maior poder militar, de nada adianta diante do Senhor. É como um boxeador que tem o bracinho curto e não consegue acertar o inimigo. Assim é Nínive diante do Senhor. Pensa que pode lutar, mas já está fadada à derrota. Porque Deus se levantou contra eles. E quando Deus age, meus irmãos, ninguém consegue impedir. Volta, por favor, no capítulo de número 1. Olha o que diz o versículo de número 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Nada sobra diante do juízo de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode resistir à justiça do Senhor. Por isso que o texto termina no versículo de número 10, mostrando o resultado da destruição de Nínive: vazio, desolação, ruína. As forças se esvaíram. O rosto de todos está de pleno medo, de pleno pânico. O Senhor julga as nações que se levantam contra ele. Os ímpios não prevalecem contra o Senhor. Deus continua soberano sobre toda a história. Deus continua exercendo a sua justiça nesse mundo. Deus continua a julgar e lutar contra os seus inimigos. A maldade não reinará. A maldade não sairá vitoriosa. A maldade não prosperará. Ela encontrará com o juízo do Senhor. E diversas vezes, meus irmãos, nós somos como Asaf. Nós olhamos para os ímpios, para a sua glória momentânea, para a sua força, para o seu poder que é temporário, e os nossos pés, o nosso coração, a nossa mente quase sai da rota. A gente pensa: opa, eu vou aqui com eles, porque eles são poderosos, eles são fortes, eles estão dominando o mundo, aparentemente. Mas o Senhor controla a história. E aí quando Asaf, ele vê o santuário do Senhor e entra diante do santuário do Senhor, ele sabe qual que é o fim do ímpio. Eles serão colocados em lugares escorregadios, e Deus o fará cair em destruição, em ruína. A lógica de Asaf, ela se cumpre em Nínive, uma cidade que parecia invencível, rica, com maior poder militar, gloriosa, mas que no fim é vazio, desolação e ruína. No fim é sua serva gemendo de tristeza e dor. No fim é o seu palácio destruído com inundação. O símbolo da crueldade e da arrogância é derrubada de uma vez por todas. Asaf lembra a mim e a você que todo o poder desse mundo é temporário. Toda a nação ímpia que existe nesse mundo é apenas por um breve tempo. Apocalipse nos lembra da Babilônia, que é o símbolo de poder que se levanta contra o Senhor, e lá nós vamos ler que ela vai ser destruída em um dia só. Deus a acabará. Não há como escapar do juízo de Deus, meus irmãos. É inevitável. Os arrogantes e poderosos desse mundo serão abatidos, porque o Senhor é justo e soberano e reina eternamente. Esse é o fim do ímpio.
a destruição eterna, a desolação eterna, o afastamento para sempre da presença de Cristo. Contudo, se eu e você estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação, como Paulo fala em Romanos, porque Cristo pagou o preço da nossa condenação. Cristo nos livrou da condenação. Se os ímpios experimentam o juízo de Deus, o afastamento eterno do Senhor, os justos, os que estão em Cristo Jesus, então eles estão seguros e recebem a vida eterna e a herança da eternidade para todo sempre. Se Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas, se nós confiamos na sua obra plena e substitutiva no nosso lugar, então nós estamos selados com o seu Santo Espírito, que é a garantia de que nós o veremos face a face na eternidade, que nós estaremos diante do trono do Cordeiro, adorando a Ele por todo o sempre, experimentando da eternidade plena no novo céu, na nova terra e na nova Jerusalém. Essa é a verdade que consola o nosso coração nesse mundo que nos faz sofrer. E é interessante que esse texto ele cai bem numa semana onde a gente vê tanta maldade sendo perpetrada. Um pai de 31 anos com 2 filhas é morto por causa do ódio. Uma mulher é queimada viva por causa daquilo que o seu marido fez. Uma jovem refugiada, a torto e direito, é esfaqueada no pescoço e deixada para morrer. Mas essa verdade do juízo de Deus é consolo, porque os inimigos do Senhor vão se encontrar com Ele e receberão a justiça de Deus plenamente. E enquanto esse dia não chega, nós temos o consolo de aguardarmos o dia do Senhor, sabedores de que nós seremos enxugadas todas as lágrimas, não haverá mais tristeza, dor nem morte, não haverá mais pranto, mas para esses haverá o castigo eterno, há sofrimento eterno, a destruição eterna para todo sempre. Nesse dia, os que foram perseguidos, os que foram humilhados, os que foram martirizados, vão ter o seu sangue vingado pelo Senhor. As almas que clamam debaixo do trono do Senhor, como diz Apocalipse 6, serão vingadas pelo Senhor plenamente. Deus vingará a morte dos seus santos. E aí nós nos lembramos daquilo que a própria palavra de Deus diz. Coisa terrível é cair nas mãos de um Deus que é santo, porque Ele é fogo consumidor e a sua justiça é reta. A sua justiça, como nós cantamos, é uma justiça imparcial. Deus é plenamente santo, não há maldade, não há corrupção na justiça de Deus. Então nós estamos seguros que os inimigos do Senhor serão destruídos plenamente. Mas para mim e para você, que somos servos de Cristo, esse é um dia glorioso. É o dia que nós seremos consolados para sempre. E que glória será, meus irmãos, estarmos diante do nosso Salvador. Estarmos diante do seu reino de justiça e paz, onde não vai ter mais maldição, onde o pecado não vai mais habitar. O que a gente experimenta aqui, por um breve tempo, nesse lado da eternidade, quando nós tombarmos ou Cristo voltar, será plenamente a nossa vida. Por isso, não há outra maneira de nós terminarmos esse sermão se não voltando ao versículo de número 2. Por favor, volta lá. Vamos ler juntos? Mais uma vez? Só a primeira parte, ok? Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel. Vamos de novo? Porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel. Sabe o que
deveria sair da minha boca e da sua boca nesse momento? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Resgata a tua igreja. Resgata o teu povo. Estabeleça o teu reino plenamente. E assim todos nós digamos amém, amém e amém. Por isso, se você ainda não conheceu a Cristo, se você ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador, hoje é o momento. Agora é a oportunidade. Busque-o enquanto é tempo. Confie sua vida plenamente a Cristo e a sua obra na cruz. Dependa dele. Viva inteiramente nele. E assim você viverá eternamente. Porque senão, é necessário o alerta. O dia do Senhor virá, e com ele a destruição também. E o fim é o afastamento eterno de Cristo. Por isso, pense onde você estará na eternidade. Com os justos consolados ou com os ímpios destruídos e afastados do Senhor para todo sempre. Nossa grande ideia é justamente essa. A destruição dos inimigos de Deus é notícia de libertação para o seu povo, porque o seu juízo é irresistível. Curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas. Porque mesmo sendo os teus filhos, muitas vezes nós nos portamos como ímpios. Nós nos portamos como alguém que não conhece o Senhor. Por isso, quebranta o nosso coração. Tire de nós, ó Deus, todo orgulho, toda soberba, toda altivez. Lembra-nos do consolo pleno que nós temos em Cristo Jesus, de termos sido perdoados plenamente dos nossos pecados, de recebermos a segurança da vida eterna, de habitarmos no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, juntamente com o Senhor e com todos aqueles que fazem parte do teu reino. Por isso, ó Deus, nós suplicamos por transformação de vida, para que nós não sejamos como Nínive, que mesmo se apressando, mesmo convocando o seu exército e o seu poder militar, não puderam resistir ao juízo do Senhor. Se hoje nós estamos aqui e ainda vivemos uma vida distante do Senhor, sem conhecer plenamente a Cristo e aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós, que através da tua palavra pregada, o Senhor se revele a essa pessoa. E que assim, ó Deus, no dia de hoje, haja salvação, transformação e vida eterna. E assim não mais vivamos como inimigos do Senhor, mas como os filhos teus e amigos do Senhor. Lembra-nos, Pai, de sermos vigilantes, sóbrios, porque o dia do Senhor está próximo. A tua volta se aproxima. Faz com que os nossos olhos fiquem fixados nos céus e não percamos o rumo da eternidade de vista, mas vivamos em santidade, vivamos em temor e tremor diante do Senhor. E assim, ó Deus, quando o dia do Senhor chegar, que consolo será para o nosso coração e vida. Saber que poderemos ver o Senhor face a face e desfrutar daquilo que hoje nós experimentamos, mas desfrutaremos plenamente. Obrigado, Senhor, por essas verdades, que elas penetrem o nosso coração e moldem o nosso caráter e viver todos os dias. Oramos no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém.